Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aqui na nossa quinta-feira, né, que a gente tem recebido pessoas tão bacanas aqui para conversar conosco sobre temas tão importantes. E hoje a gente está recebendo o Rodrigo Moreno Marques, da UFMG, que vai nos brindar falando um pouquinho sobre a informação pública e o conhecimento sob as lentes da economia política. Vou fazer uma breve apresentação do Rodrigo, para quem ainda não conhece, né, o Rodrigo. E ele, então, tem pós-doutorado na University of London, no Reino Unido, e na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, é doutor e mestre em Ciência da Informação pela Escola de Ciência da Informação, ECI, da UFMG, com doutorado sanduíche na California State University, nos Estados Unidos. Atualmente é professor da ECI UFMG e atua no programa de pós-graduação em Ciência da Informação. Atualmente também coordena o GT5, Política e Economia da Informação, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, é membro da União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, capítulo Brasil, membro da Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores em Mediações e Usos Sociais de Saberes e Informação, Rede MUSE, membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Marx, Trabalho e Educação, as linhas de pesquisa, né, que empregam as lentes da economia política para aprender as dinâmicas socioeconômicas e políticas que conformam os contextos nos quais a informação, a comunicação e a cultura têm centralidade. Investiga também alguns aspectos das políticas de informação contemporâneas, a exemplo da governança da internet e da transparência governamental. Rodrigo, muito obrigada de ter vindo aqui conversar conosco um pouquinho. E aí eu passo a palavra agora a você, para que você possa dar início aí à sua palestra. Obrigada, viu? Bom, Marta, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, e é uma satisfação enorme para mim, uma honra poder tratar dessas questões aqui com o grupo. Então, me sinto muito honrado pela oportunidade. Obrigada. Espero que essas questões, essas reflexões que eu trago aqui para o grupo sejam úteis de alguma maneira e possam fomentar algum tipo de debate, enfim, e tragam também algum tipo de contribuição para as reflexões, nós que estamos inseridos no campo da ciência da informação. Bom, o convite que eu recebi da Marta era para tratar das dinâmicas socioeconômicas e o acesso à informação pública e ao conhecimento, né? Esse foi o mote que a Marta me apresentou na ocasião do convite, e aí eu resolvi, então, falar de informação pública e conhecimento sob as lentes da economia política. Então, essa é uma das linhas de pesquisa que eu tenho procurado conduzir atualmente, que é justamente analisar os objetos da ciência da informação, os fenômenos que interessam a nós da ciência da informação, à luz da economia política. E, quando a gente fala de economia política, eu já vou definir o que eu estou chamando de economia política, nós estamos falando especificamente da economia política aplicada à informação, à comunicação, à cultura, onde está inserido também, obviamente, o conhecimento. Bom, para apresentar brevemente como é que eu organizei a minha fala, ela está separada em 3 passos. Primeiro, eu quero falar um pouco de economia política, já que essa é a lente que eu pretendo aplicar aqui na nossa apresentação de hoje. Então, eu quero definir exatamente o que eu estou chamando de economia política, os autores com os quais a gente dialoga, e como é que isso pode ser útil no âmbito da ciência da informação. Depois, eu passo a falar um pouco sobre informação, a partir desse viés da economia política, e aí eu falo um pouco de informação privada, informação pública, é importante fazer essa distinção, e aí, como terceiro e último passo da minha exposição, eu pretendo falar um pouco sobre conhecimento, a partir também dessa perspectiva da economia política. E aí, se sobrar tempo, eu apresento aqui alguns dados, alguns slides que eu preparei muito pouco, se não me engano, 5 ou 6, para tratar, exemplificar um caso que é bastante emblemático, que é o caso do Vale do Silício. Vamos ver se dá tempo de eu conseguir conduzir essa exposição de maneira a sobrar tempo para eu apresentar esse exemplo ao final. Bom, então, primeiro, economia política.
Economia política é um campo que tem origem no século XVIII e XIX, vamos chamar isso de economia política clássica. Economia política clássica tem como os autores emblemáticos, no seu período de nascimento, o Davi Ricardo, Adam Smith, Karl Marx. Então, são pensadores do século XVIII e XIX, mas pensadores esses que influenciaram toda uma tradição no século XX e no século XXI. Não só uma tradição de pesquisa, de reflexão científica, mas, nesse caso também, caso do campo da economia política, uma tradição de tentativas de intervir na realidade social e política, no sentido de mudar a sociabilidade humana, no sentido de aprimorar as relações sociais e econômicas. Então, essa ideia de economia política, ela tem o nascedouro ali, naquele lugar, na Europa, mas depois ela se expande para o mundo inteiro, para autores de todos os continentes, e esse, então, é o germe das reflexões da economia política. Bom, na economia política, algumas categorias são centrais. Por exemplo, capital, valor e trabalho. Então, usar as lentes da economia política para analisar um fenômeno significa, em primeiro lugar, ficar atento para essas noções, capital, valor e trabalho. E quando a gente fala de capital no âmbito da economia política, dialogando com esses autores, nós estamos falando do capital como uma relação social. Capital não é dinheiro, é uma relação social a qual nós todos estamos submetidos. Eu vou dar um exemplo. Alguém que queira escrever um livro, pode escrever voluntariamente o seu livro e licenciar o seu livro usando uma licença de acesso aberto. Então, é um tipo de produção, né? Nós vamos produzir informação, conhecimento, produzir um livro no âmbito desse tipo de relação social, digamos assim. Mas bem diferente é quando a gente pensa no mercado editorial. Mercado editorial que pode ter, por exemplo, escritores que são empregados, contratados por um agente do mercado editorial. Nesse caso, o produto que vai surgir aí é fruto de outro tipo de relação social. Aí, nesse caso, nós estamos falando já de algo que assume a forma mercadoria, a forma social mercadoria. Percebam que no campo da economia política, essa distinção é muito importante. O conteúdo do produto do trabalho humano, a maneira como ele aparece materialmente, mas a sua forma social. O mesmo produto do trabalho humano, nesse caso que eu estou exemplificando o livro, o mesmo conteúdo pode ter duas formas sociais distintas. E por detrás da forma social mercadoria estão ocultas as relações sociais de produção, de exploração, de geração de riqueza, de transferência de riqueza, enfim, uma série de questões que são muito caras para os pensadores que utilizam as lentes da economia política. Bom, então, dentro do campo da economia política, nós vamos dizer que essa forma social mercadoria que o produto do trabalho humano pode assumir é uma forma tipicamente capitalista. Isso é, portanto, diferente de outras formas sociais. No campo da ciência da informação, por exemplo, boa parte dos pesquisadores está envolvido com investigações ou atividades profissionais em centros de informação pública. Pensemos, por exemplo, em bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, arquivos públicos. Ora, o trabalho que surge dessa relação social, nesse tipo de ambiente, é bem diferente do trabalho e dos frutos de trabalho que surgem diante de relações sociais tipicamente capitalistas. Então, é nesse sentido que a economia política vai procurar colocar foco nas relações sociais de produção e, sobretudo, no confronto, na contradição, no embate entre as forças produtivas, pensemos, por exemplo, nas pessoas, nos trabalhadores, nos profissionais, no conhecimento, na ciência, tudo isso, vamos chamar de forças produtivas,
e nos conflitos que vão surgir entre as forças produtivas e as relações sociais de produção. Bom, mas nós não podemos reduzir a economia política a essa ideia de contradição entre relações sociais de produção e forças produtivas, porque existe também, por detrás da economia política, por detrás dos princípios da economia política, uma importância muito grande que atribuímos à dimensão política da ação humana. Bom, outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui também, em relação à economia política, é o que se chama de dialética. É claro que esse construto, essa noção é muito complexa, ela é centenária, mais do que centenária, ela remonta, pelo menos, à civilização grega, a ideia de dialética. Então, só isso daria um curso aqui de 1 ano. Mas eu queria apresentar aqui a minha perspectiva de dialética, que é uma perspectiva baseada em princípios que são, digamos assim, consensuais no campo da economia política. O que chamamos de dialética, no âmbito da economia política, é mais do que tese, antítese e síntese. Sim, isso faz sentido, é válido, mas é mais do que isso. A ideia de dialética que a gente emprega parte, em primeiro lugar, de um princípio. A gente entende que a realidade é um processo histórico em permanente transformação. E nós estamos interessados nos elementos que contribuem para dar forma à realidade, mas também para os elementos, estamos interessados também nos elementos que apontam para o surgimento do novo, elementos que podem ser considerados os germes das transformações sociais e históricas. E baseado no princípio da contradição, dentro dessa ideia de dialética, a gente entende que a história é movida pelas contradições, não pelas harmonias. É o embate, é o confronto que move a história, mais do que as harmonias. Então, a gente, da economia política, atribui às contradições, aos conflitos, um importante papel nos processos de transformação social. Mas essa contradição que a gente vai buscar em todos os fenômenos que estão sob a nossa análise, não é algo que mora fora da realidade, não é algo exógeno. Dentro dessa perspectiva de dialética que eu estou apresentando, a contradição mora dentro da realidade, ela é parte da realidade, ela é parte dos fenômenos da realidade. Toda a realidade, todos os fenômenos guardam em si as suas contradições internas. Então, a ideia de contradição é, em primeiro lugar, não só um caminho para a gente construir o conhecimento e entender a realidade, entender a sociedade, mas é também um caminho para transformar essa realidade. Vamos devagar. Primeiro, vamos falar um pouco da compreensão da realidade, do mundo que a gente vive. Eu disse que a ideia de contradição é um caminho inescapável para entender a nossa realidade, o real, o mundo em que a gente vive. Bom, esse é um princípio da ciência, né? A ciência existe pautada pela dúvida. É a partir do conflito de ideias que o conhecimento avança. Sem o confronto de ideias, o conhecimento não avançaria, ficaria estagnado. Então, duvidar, questionar, indagar, isso são princípios que norteiam a própria noção de ciência e de desenvolvimento do conhecimento humano. Então, é nesse sentido que a contradição, o confronto de ideias, em primeiro lugar, o caminho inescapável para a gente construir o conhecimento, para a gente entender o mundo onde estamos inseridos. E quando eu digo mundo, incluindo aí as relações sociais, econômicas e políticas. Mas também, de acordo com os princípios da dialética que eu apresentei, é também o caminho para a gente transformar a realidade. E transformar essa realidade num sentido muito específico. Mudar a sociabilidade humana. Pensar que é possível construir uma sociabilidade humana diferente da lógica que rege a sociabilidade capitalista. Aqui é preciso dizer, né, para os céticos, né, porque muitos na internet, senso comum, crê que a humanidade
teria chegado ao fim da história, né? Que o capitalismo seria um modo de produção que não poderia ser superado. Depois da queda do Muro de Berlim, teríamos chegado, portanto, então, segundo o senso comum, ao fim da história. Bom, é importante olhar para o desenvolvimento da sociedade dentro de uma perspectiva histórica. E a economia política, sobretudo Marx, nos deixa muito claro. O capitalismo é o modo de produção que a gente vive hoje, mas ele chegou no momento que ele supera o modo de produção anterior, o feudalismo. Feudalismo esse que surge ao superar um modo de produção anterior, que foi o escravista. Então, observem o movimento de análise da história. O modo de produção escravista tinha algumas relações sociais que são superadas dialeticamente por um novo modo de produção, que foi o modo de produção feudalista. Ali, naquele cenário, as relações sociais de produção, a geração de valor, de riqueza, muda para outros patamares. E depois do feudalismo, surge o modo de produção capitalista, com outras relações sociais ainda mais diferentes do feudalismo e do escravismo. Bom, dentro dessa perspectiva, nós podemos dizer com segurança que, sim, o modo de produção capitalista vai ser superado. Essa sociabilidade vai ser superada. Quanto a isso, não há dúvida. A dificuldade, e para isso nós não temos resposta, é quando e como isso vai acontecer. Mas eu estou convencido de que iremos criar, com o tempo, no médio e no longo prazo, outras sociabilidades bem diferentes dessa em que vivemos hoje. Então, é nesse sentido que a gente busca não só compreender a realidade, mas transformá-la. Bom, outra questão que é muito cara para nós do campo da economia política é em relação ao método. E aqui eu faço referência especificamente ao método preconizado por Marx, não só preconizado, mas mais do que isso, porque Marx não é um cara que escreve muito sobre método de investigação, mas ele executa e nos apresenta o resultado da sua investigação. Então, ao analisar a investigação de Marx, é possível perceber ali o método que ele emprega. E existe uma questão metodológica que é muito importante. As nossas análises, quaisquer que sejam, sobre o mundo real, devem, em primeiro lugar, se basear na realidade objetiva que a gente vive. Mas mais do que isso, ao enfrentar a realidade objetiva que a gente vive, é preciso, em primeiro lugar, pensar em níveis mais abstratos, em categorias mais amplas. Como eu disse, por exemplo, capital, valor, trabalho. Mas isso é insuficiente, porque essas categorias são muito amplas. Então, é preciso caminhar em direção ao concreto. E o que é o concreto? O concreto é o resultado de uma investigação, de uma análise, que parte do nível abstrato, e nessa análise, o investigador vai acrescentando múltiplas determinações no objeto analisado. De maneira que o concreto, resultado final da análise da investigação, ele, então, é uma síntese de múltiplas determinações. Aquela categoria abstrata tem que ser paulatinamente enriquecida com especificidades. Bom, por detrás disso aí, existem algumas noções que são muito importantes. Primeiro, categorias muito amplas são pouco explicativas. Uma categoria que é muito ampla, se ela explica tudo, ela não explica nada. Isso é um paradoxo, mas é inescapável, né? Por exemplo, no nosso campo da ciência da informação, a própria noção de informação, muito ampla. Então, é por isso que nas nossas pesquisas, normalmente o pesquisador começa, no campo da ciência da informação, ou deve, pelo menos, começar, refletindo no seu conceito de informação. Dentro das mais de 700 definições, o Capurro cita isso, né? Mais 700 definições de informação, o pesquisador tem que eleger uma, fazer um recorte, ou nem que seja um recorte de um campo onde ele vai buscar construir a sua análise.
Então, categorias muito amplas têm que ser paulatinamente amadurecidas nesse sentido, né? Temos que buscar atingir, como eu disse, o concreto. Alguns exemplos. A noção de política de informação, que é muito cara para a gente do campo da ciência da informação. Na ciência da informação tem uma autora muito conhecida, que é a Sandra Brahma, muito instigante, muito densa, que fala de política da informação. Quando ela fala de política de informação, observem como ela define a ideia de política de informação. Leis e regulamentos que tratam de qualquer estágio da cadeia de produção da informação. Vou repetir. Leis e regulamentos que tratam de qualquer estágio da cadeia de produção da informação. Isso inclui leis, regulamentos e regimentos que tratam de criação da informação, armazenamento, processamento algorítmico ou cognitivo, distribuição, fluxo, bloqueio e até mesmo o ato de apagar a informação, o ato de excluir a informação, que é muito caro, por exemplo, nas atividades profissionais dos arquivistas, né? Tomam bastante cuidado nessa questão específica. Observe que essa noção da Sandra Brahma é muito ampla. Muito ampla. Então, é preciso que nós, pesquisadores, ao conduzir as nossas pesquisas, que façamos recortes. Tá bom, então vou estudar a política de informação no âmbito da governança da internet, ou a política de informação dentro de uma instituição, dentro de uma universidade, e eu posso até mesmo pensar na política de formação dentro de um departamento, dentro de uma universidade. Então, é nesse sentido que eu digo que precisamos, então, tratar das diferenças específicas ao adotar as nossas categorias. Outra questão também que eu gostaria de comentar aqui, e exemplificando também os princípios da economia política, é a ideia de mediação. A ideia de mediação ela é caríssima no campo da ciência da informação, ela tem gerado pesquisas muito instigantes em diferentes áreas da ciência da informação, em diferentes lugares empíricos, em diferentes centros de informação, em diferentes... Enfim, é uma categoria que cada vez ganha mais alcance e mais riqueza. Mas essa categoria também é uma categoria muito ampla. Mediação. Então, é preciso pensar em que tipo de mediação nós vamos nos debruçar nas nossas análises, ou qual recorte empírico que vamos levar para as nossas pesquisas quando a gente vai pensar na questão da mediação. Bom, como é que a economia política pode contribuir na questão da mediação? Ora, a economia política descende da filosofia idealista alemã, onde essa ideia de mediação já se fazia muito forte, né? Desde Hegel, pelo menos, né? De uma maneira muito marcante em Hegel. Mas a tradição da economia política, ela dá prosseguimento ao uso da ideia de mediação e amadurece isso dentro de uma perspectiva crítica. Olhem, por exemplo, como é que o Marx pensa na mediação. Marx pensa na mediação em diversos momentos da sua obra. Por exemplo, o trabalho é mediador entre a ação do homem e a natureza. Então, através do trabalho, o homem transforma a natureza e, ao trabalhar, ao transformar a natureza, transforma a si mesmo e transforma a sociedade. Surge daí um ser social. Então, desse ato mediador do trabalho, não surgem necessariamente relações sociais que são boas, saudáveis, que são, digamos, socialmente desejáveis. Dentro dessa perspectiva que eu estou apresentando, o trabalho mediador pode dar origem a relações sociais de exploração, relações sociais desumanas. Mas o Marx também pensa na mercadoria como uma mediadora. Marx vai dizer o seguinte: no capitalismo, a mercadoria assume um caráter mediador. Em que sentido Marx fala isso? Marx vai dizer que as relações sociais no modo de produção capitalista passam a ser mediadas pela mercadoria. E aí, quando Marx fala nisso, em relações mediadas pela mercadoria, ele nos apresenta, isso está nos capítulos iniciais do seu livro mais conhecido, O Capital,
onde ele vai apresentar a ideia de fetichismo da mercadoria. Agora, alto lá, hein? É preciso dizer que a ideia de fetichismo na economia política é bem diferente da ideia de fetichismo no senso comum. Normalmente, o senso comum usa a ideia de fetiche para um desejo, para representar um desejo compulsivo. Então, alguém tem fetiche por livros. O sujeito tem um desejo compulsivo por acumular livros. Ou um fetiche por sapatos. Alguém que tem um desejo compulsivo por acumular pares e mais pares de sapato, ainda que não consiga usar todos aqueles calçados. Mas atenção, na economia política, a ideia de fetiche não é isso. O fetiche da mercadoria, a ideia de fetiche da mercadoria é a ideia de feitiço. Mas em que sentido? A mercadoria, quando se torna mediadora das relações sociais no capitalismo, ela passa a ocultar as relações sociais. Então, o sujeito, ele usa no seu cotidiano a mercadoria, compra e vende como uma coisa corriqueira e não consegue perceber que está oculto por trás daquela mercadoria as relações sociais, que geraram a mercadoria, que geraram a exploração, geração de valor, distribuição de valor. Então, o fetiche é algo, então, que oculta a relação social. E, nesse caso, o que o Marx vai dizer é que vai existir uma inversão da relação sujeito-objeto. Ou seja, o fruto do trabalho humano, o objeto da criação humana, passa a dominar o criador, aquele sujeito ou aquela sociedade que o produziu. É nesse sentido que ele fala, então, de inversão da relação sujeito-objeto. Então, observe que a mediação, para Marx, não é necessariamente algo positivo. Não é. Pode ser, sim, mas pode não ser. E por que eu acho que essa noção ela é interessante para a gente trazê-la para o campo da ciência da informação? A gente poderia pensar em fetichismo da informação nesses termos. Será que, ao lidarmos com a informação no nosso cotidiano, não estamos, por acaso, ocultando as relações sociais que residem na mercadoria, informação, ou na própria informação, independente de assumir a forma mercadoria? E por que eu digo isso? Porque boa parte dos autores que pensam em mediação pensam numa perspectiva emancipatória. A biblioteca é mediadora, o bibliotecário é mediador, o centro de informação é mediador, o arquivo público é mediador. Mas, atenção, é preciso que pensemos também que a mediação pode trazer aí um caráter negativo, não necessariamente emancipatório. Bom, eu acho que eu já falei demais sobre economia política, quero falar um pouco agora sobre informação, e depois, no terceiro momento da minha fala, um pouco sobre conhecimento. Bom, então, usando as lentes da economia política, eu apresentei aqui brevemente alguns elementos, né, que disso que eu estou chamando de economia política, né? Como pensar a informação, e, sobretudo, como pensar a informação no mundo contemporâneo, no mundo de hoje. Porque Marx não viveu muitos dos fenômenos que a gente vive hoje. Então, pensemos em como adotar esse arcabouço para entender as dinâmicas socioeconômicas do mundo que a gente vive, século XXI. Em primeiro lugar, é preciso perceber que informação é fruto do trabalho humano, sempre. Seja ele um trabalho imediato ou mediato. Por exemplo, alguém pode, um trabalhador do campo da informação, pode observar fenômenos e registrar informações sobre aqueles fenômenos. Produzir as suas próprias informações a partir de observações ou dados. É isso que eu estou chamando, então, de uma produção de informação imediata. Bom, mas muitas vezes a gente tem acesso à informação através de relações ou instrumentos mediadores. Pensemos, por exemplo, em softwares ou aplicativos.
o motor de busca do Google é uma ferramenta mediadora da mais alta importância atualmente. Porque por detrás dos algoritmos de recuperação da informação do Google, o sujeito pode ou não ter acesso às informações que ele busca, às informações essenciais ou não. Mas não só isso, né? Quando usamos, por exemplo, cartões de crédito, também estamos produzindo informação. Só que, nesse caso, existe uma empresa do setor financeiro, setor de crédito, que vai, então, coletar as nossas informações que a gente recebe no final do mês, é uma fatura mensal que tem ali parte das informações referentes ao nosso uso. Então, é nesse sentido que eu estou pensando aqui na produção de informação mediada, nesses exemplos que eu estou citando, por aparatos técnicos, por tecnologias e softwares. E até mesmo quando a gente usa o Facebook, nos nossos momentos de lazer, ao dar cliques, likes, também estamos produzindo informações que serão coletadas por essa empresa, que eu estou dando um exemplo aqui, Facebook, que vai construir perfis de usuários para fins de oferta de marketing direcionado. Bom, então essa é uma primeira consideração muito importante para pensar a informação. Bom, além disso, é preciso separar informação pública e informação privada. Quando a gente fala de informação pública, pensemos na informação que está sob o domínio público. Pensemos em informações geradas por órgãos públicos. Então, se são informações geradas por órgãos públicos, em princípio, a regra é que elas devem ser de domínio público. Mas existem algumas exceções, inclusive previstas em leis, né? Algumas informações são sigilosas, questões ligadas à segurança de Estado, por exemplo, assim como informações sensíveis. Órgãos públicos podem coletar informações, inclusive, que serão chamadas de sensíveis. Por exemplo, orientação sexual ou religiosa. Isso é uma informação sensível, gerada no âmbito do serviço público, mas que não deve se tornar domínio público. Então, nem toda informação que tramita em órgãos públicos ou produzidas pelos agentes que compõem ali os órgãos públicos são necessariamente informação pública. Algumas informações são privadas e algumas são sensíveis. Dentro das informações privadas, tem um bom exemplo também, que é o exemplo de Serasa. Informações de crédito. Existe uma empresa, Serasa, que detém informações sobre nosso cadastro de crédito, se pagamos as contas em dias ou não, e usam esses bancos de dados, inclusive, isso aí é mercadoria, né, para a Serasa, né? A Serasa vende esses bancos de dados, vende o acesso aos bancos de dados. Então, percebam que esse é um exemplo de informação privada, assim como as informações que o Google coleta e que, de alguma maneira, ele armazena e guarda em sigilo, né? E, bom, a lei obriga que Google, em algumas situações, tem que revelar as informações pessoais nossas, mas não sei se vocês já tentaram recuperar as informações pessoais que Google guarda da gente. Quem já tentou isso sabe que não é fácil chegar lá, a coisa vem cifrada. Mas olha um outro exemplo interessante. Informações fiscais. Receita da Fazenda. Anualmente, somos os brasileiros convidados a declarar imposto de renda. Os órgãos públicos guardam essa informação que, a princípio, é privada. Então, nem toda informação que tramita nos órgãos públicos é necessariamente pública. Mas olhem uma curiosidade interessante. Se alguém vai se candidatar a um cargo público, se vai concorrer às eleições, esse candidato tem que abrir o seu sigilo fiscal. Então, aquela informação que era privada, para o candidato à eleição, ela obrigatoriamente tem que se tornar pública.
Então, é preciso fazer essas distinções, né, de informação privada e pública, e dentro do rol das informações que tramitam dentro dos órgãos governamentais, tem que separar, então, porque ali existe informação pública, existe informação privada, existe informação sensível. Outra ideia interessante que a economia política abraça com muito vigor é a ideia de assimetria de informação. Essa ideia de assimetria de informação vem do campo da economia. Na década de 70, 1970, um economista que foi o Arkelov, ele concebeu essa ideia, ele estudou os mercados de informação assimétrica. Depois disso, ele se juntou com o Spencer e o Stiglitz, e essa ideia acabou gerando um prêmio Nobel, alguns anos depois. Qual é essa ideia? Ora, no campo da economia, logo se percebeu que alguns mercados existe uma distribuição desigual de informação, existe uma assimetria de informação. Pensemos, por exemplo, o exemplo que o Arkelov nos apresenta, o mercado de automóveis usados. O sujeito que vai vender um carro usado, ele, o proprietário, conhece as condições do carro. O carro está sem pastilha de freio, está quase fundindo o motor, está com problema no câmbio, e o sujeito que está comprando, muitas vezes, não tem acesso a isso. Então, essa é a ideia de um mercado de informação assimétrica. Então, nos mercados de informação assimétrica, a informação é poder e acaba, de certa maneira, ditando como é que se desenvolvem as relações sociais, as relações socioeconômicas, nesses contextos de assimetria de informação. Agora, olha como é que essa ideia, com o passar do tempo, foi ganhando riqueza ao ser aplicada em outros contextos. Quando os serviços públicos, na década de 70 e 80, passaram a ser massivamente privatizados, serviços que antes eram prestados por órgãos públicos estatais, passaram a ser privatizados. Então, pensemos, por exemplo, não só no serviço de telefonia, mas no serviço de saúde, saneamento, telecomunicações, enfim, transporte público. No momento que a sociedade decide que esses serviços serão prestados por agentes privados, tem que existir algum tipo de controle, algum tipo de agente que vai controlar os prestadores de serviço, já que esses serviços são serviços públicos. Então, o serviço de telecomunicações, por exemplo, é um serviço público. Nós, hoje, ninguém tem dúvida disso, informação e telecomunicações é vital para a gente sobreviver no mundo de hoje. Então, é um serviço público, ainda que atualmente esteja sendo majoritariamente prestado por empresas privadas. Então, surge a necessidade de ter um órgão regulador para controlar a prestação do serviço público. E aí surge, de repente, aparece a assimetria de informação. A empresa que presta o serviço detém toda a informação sobre aquele negócio. E o órgão regulador, em última instância, a sociedade, não tem acesso àquelas informações. Exemplo emblemático, transporte público. As empresas que prestam transporte público no ambiente urbano sabem quanto elas gastam de manutenção de equipamentos, folha de pagamento, seguro, sinistro, aluguéis, etc. Elas oferem receita com a venda de passagens, de bilhetes de transporte público. Mas nós, a sociedade, sabemos quanto essas empresas estão lucrando? Poderia a tarifa de ônibus ser reduzida sem quebrar as empresas? Então, aí surge um exemplo muito interessante de assimetria de informação. A dificuldade que nós, sociedade civil, temos para acessar informações que são prestadas por empresas, por agentes privados. Bom, é interessante pensar também que a informação dentro da economia política, muitas vezes ela é percebida como mercadoria. Vou me expressar melhor. A informação assume a forma social mercadoria. E quando a informação assume a forma social mercadoria, não pensem agora, nesse momento, na biblioteca pública, no arquivo público. Não. Estou pensando agora em contextos onde informação é mercadoria, que vai circular para gerar riqueza.
Nesse caso, a economia política tem um debate muito interessante, muito rico, porque nessa situação, quando informação assume a forma social mercadoria, ela assume formas muito particulares, diferente dos bens tangíveis, dos bens palpáveis, dos bens que têm existência no tempo e no espaço. Bom, vou dar alguns exemplos aqui. Pensemos, por exemplo, numa ideia que não é nova, vem da década de 1960, de um autor que é o Arrow. Arrow, na década de 60, falava de informação e falava, olha, informação tem característica de bem público. E quando ele fala isso, tem característica de bem público, o que ele quer dizer? É um bem não rival. Então, por exemplo, se eu beber essa água aqui, suponhamos que eu comprei uma mercadoria, água, e vou consumir essa água. Depois que eu bebi essa água, ninguém mais pode consumir essa mercadoria, ela já foi consumida. Mas no caso de informação e conhecimento, alguém que consuma uma informação, tem acesso à informação ou conhecimento, não exaure o bem. Então, essa é uma mercadoria curiosa, porque mais de uma pessoa pode consumi-la, inclusive simultaneamente. Além disso, a informação, muitas vezes, é um bem que na economia é chamado de não excludente. Muitas vezes é impossível impedir o acesso aos bens não excludentes. Exemplo, se uma cidade costeira decide construir um farol para nortear o movimento dos navios, é impossível separar ali os navegantes que poderão ou não usar aquela referência que é o farol. Ele estará disponível para todos. Outro exemplo, imagine que o poder público decida construir um sistema de segurança pública para proteger as pessoas. Não é execuível, na prática, separar as pessoas que serão ou não protegidas. Bom, isso até, digamos, existe aí algumas possibilidades, mas dentro da ideia de serviço público, é a dificuldade de separar quem poderá ou não usufruir daquele bem. Então, nesse caso, a gente tem que enfrentar essas particularidades da informação quando ela assume a forma social mercadoria. E a informação tem outra característica curiosa, se a gente pensar nela como mercadoria. O custo para reproduzir uma informação ou um conhecimento, muitas vezes ele é irrisório ou nulo. Então, eu recebo uma informação pela internet, eu posso, em questão de segundos, propagar aquela informação na minha rede social. Eu recebo um áudio, uma música, um filme, eu recebo um e-book e compartilho aquele arquivo nas minhas redes sociais. Alto lá, isso existe um custo aí, né? Eu tive que comprar um smartphone, tive que comprar um PC, tive que ter acesso a um plano de acesso à internet. Não vamos cair aqui numa visão idílica, achar que a coisa é gratuita. Não, mas o custo, digamos, depois de feito esses investimentos, o custo tende a ser irrisório. E aí isso traz uma particularidade muito importante para essa mercadoria informação, porque como auferir lucro a partir de uma mercadoria que pode ser facilmente copiada e disseminada? Isso vai contra a lógica dos bens, mercadoria, que são tangíveis, né? Bom, a saída que o campo da economia encontra para manter a lucratividade nesse tipo de situação os mecanismos de propriedade intelectual, ou seja, leis que vão, de alguma maneira, tentar impedir ou dificultar a disseminação dessa informação que assumiu a forma mercadoria. Então, olhe uma curiosidade que é muito citada no campo da economia política. A propriedade intelectual, esses mecanismos de propriedade intelectual que são usados nos mercados que tomam informação como mercadoria, pensam não só em informação, mas pensam também em conhecimento e cultura.
diante dessa situação, a propriedade intelectual está voltada para criar uma escassez artificial que, se não fosse a lei de propriedade intelectual, não existiria. Então, a propriedade intelectual visa criar artificialmente uma escassez que, se não fosse a política de informação, não haveria. Então, o problema é que isso pode ser levado ao extremo por alguns agentes econômicos. Porque quando a informação passa a ser objeto de apropriação privada, podem surgir monopólios. E monopólios, isso a gente já conhece há bastante tempo também, tendem a gerar lucros extraordinários. É a chamada renda de monopólio. Se o sujeito tem algum tipo de monopólio, de acesso a um bem, a uma tecnologia, a algum recurso, o monopólio de acesso a algum tipo de informação ou conhecimento, pensemos, por exemplo, nas vacinas contra o coronavírus, isso permite a esse agente monopolista colocar o preço da sua mercadoria muito acima do seu valor, permite lucros extraordinários, e isso acaba, muitas vezes, prejudicando a sociedade, prejudicando as relações econômicas, isso acaba, inclusive, criando relações econômicas destrutivas, onde um agente acaba engolindo ou destruindo os outros. Bom, outro campo também que a gente pode pensar no uso da ideia de assimetria de informação, e eu acho que isso cada vez ganha mais importância atualmente, é no campo dos algoritmos. Ora, os algoritmos coletam nossas informações, e essas informações são armazenadas em bases de dados, que são detidos por alguns poucos agentes que atuam no segmento de informação. Poucos e muito poderosos. Por exemplo, no ramo dos motores de busca, Google tem praticamente um monopólio, principalmente no mundo ocidental, porque na China eles têm lá o motor de busca chinês, que digamos, o concorrente do Google. No ramo de redes sociais, Facebook domina a maior parte dos acessos dos usuários que usam redes sociais. E aí, os algoritmos que esses instrumentos tecnológicos empregam são regidos por secretismo, políticas de informação de sigilo. Google não vai jamais patentear o algoritmo usado no motor de busca, né? Vamos usar os termos certos. A empresa Alphabet não vai abrir, patentear o algoritmo utilizado no motor de busca, porque se ela fosse patentear a coisa, ela teria que revelar para o mundo como é que funciona o algoritmo. Então, não é esse o caminho que essas empresas têm adotado. E a gente encontra, portanto, alguns resultados bastante perversos advindos dessa assimetria de informação. Né? Nesse caso, aplicada aos algoritmos, à lógica algorítmica. Se a gente jogar no Google a palavra-chave homem bonito ou mulher bonita, e se a gente for aos resultados de busca de imagens, uma coisa que salta aos olhos, saltava aos olhos ainda de uma maneira mais acentuada há algum tempo, e agora, mas ainda assim salta aos olhos, as imagens que ali aparecem para a gente são imagens de pessoas brancas. Existe uma nítida discriminação de cor de pele quando fazemos esse tipo de busca nos motores de busca mais consagrados. Então, precisamos enfrentar esses problemas e tentar, de alguma maneira, comprar essa briga, que é a briga por reduzir a assimetria de informação no campo dos algoritmos. Bom, o que mais que eu gostaria de falar aqui em relação à informação? Deixa eu consultar aqui o meu registro. Bom, outra coisa que é bastante importante pensar
o nível da infraestrutura. Deixa eu dar um passo atrás primeiro. Política de informação, leis e regulamentos são fundamentais para enfrentar esses problemas que eu estou colocando aqui para a gente. Nós temos aí, em termos de política de informação que lida com a informação, a própria Constituição, no Brasil, o Marco Civil da Internet, Lei de Acesso à Informação, Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, uma série de instrumentos. São importantes? Sim, são importantes, são fundamentais. Mas, atenção, é preciso pensar também no nível da infraestrutura. E o que eu estou chamando de princípios da infraestrutura? Olha, sistemas de TI, bancos de dados, bases, e como essas informações são disponibilizadas para a gente. Pensemos, por exemplo, no campo governamental. No campo governamental, existe há bastante tempo a ideia de dados abertos, a ideia de dados governamentais abertos. Órgãos públicos devem disponibilizar sem custo, da maneira mais ampla possível, as informações públicas, sem discriminação. Agora, olha que interessante. A maneira como esses dados devem ser disponibilizados pelos órgãos públicos, ela deve atender a alguns princípios. E os princípios de dados governamentais abertos, os princípios de Open Data, são muito claros e conhecidos, e nem sempre são seguidos. Por exemplo, um órgão público apresentar uma imagem de uma planilha de gastos, despesas de um determinado órgão, é uma informação útil, uma informação pública útil. Mas se ela for apresentada na forma de uma imagem, pensemos numa extensão JPG ou bitmap, o valor disso se reduz. Por quê? O órgão público precisa disponibilizar, em termos de infraestrutura, recursos, instrumentos, softwares, portais de transparência, precisam disponibilizar a informação de maneira estruturada. Nós, sociedade civil, precisamos ter acesso a essas informações de maneira a que essas informações sejam passíveis de serem lidas por programas, para que a gente possa automatizar o processo de busca. Então, um programador experiente pode desenvolver um sistema que vai a um portal de transparência e coleta ali, em questão de minutos, uma série de informações. E aí, depois disso, no segundo momento, essa pessoa, esse grupo de pesquisa, vai tentar fazer cruzamento de dados. Ora, isso só é possível se as informações estiverem fornecidas de maneira estruturada, compreensível por máquina, um formato legível e compreensível por máquina. A informação deve ser passível de reaproveitamento, de reprocessamento, para revelar o que precisa ser revelado. Eu exemplifico brevemente com uma pesquisa muito interessante do Éder Francis de Oliveira. Ele fez uma pesquisa na FUMEC, que foi intitulada Dados Governamentais Abertos e Portal Minas Transparente. Um diagnóstico das dispensas de licitação dos municípios de Minas Gerais. Bom, o que esse pesquisador, o Éder Francis, fez? Ele foi ao portal de transparência do governo de Minas Gerais, e ele, que é um programador muito experiente, ele desenvolveu um algoritmo que ia ao portal de transparência e coletava todos os dados ali existentes sobre as licitações que foram dispensadas. O que é a dispensa de licitação? Ora, todo órgão público, ele é obrigado a fazer uma licitação para comprar um bem qualquer, um serviço, pelo menor preço. Só que em algumas situações, a lei prevê que o órgão público dispense a licitação. Não faça essa comparação de preços entre diferentes ofertantes. Por exemplo, em situações de calamidade pública, um órgão público pode abrir mão de fazer a tomada de preço, aquela coleta de preço, a comparação de preço, e pode eleger um fornecedor sem passar pelo processo de licitação. Um órgão público também pode contratar um artista específico para um evento artístico, e a lei permite que, nesse tipo de situação, em função da, digamos, do acervo cultural daquele indivíduo, essa contratação pode ser feita
sem que exista ali uma concorrência, uma tomada de preço, uma concorrência pelo menor preço. Bom, e aí, o que o Éder revela? Quando ele faz esse sistema e quando o software dele vai ao site do portal Minas Transparente, ele acha coisas do arco da velha. Acha coisas assustadoras. Por exemplo, prefeituras que estavam contratando capina de rua por dispensa de licitação. Ora, na lei não existe nada que permita que um serviço como capina de rua seja objeto de dispensa de licitação. Mas olha que coisa interessante. A pesquisa não conseguiu extrair tudo que havia sido concebido originalmente, tudo que havia sido planejado, porque o sistema não estava devidamente estruturado. O portal e aquela ferramenta que provê a informação pública, ela tinha uma particularidade. Quando o órgão público ia reportar, ia falar especificamente do motivo que fundamentou a dispensa daquela licitação, aquilo, no sistema, era um campo aberto, onde um advogado escrevia um texto em linguagem natural para apresentar os seus argumentos. Então, um sistema automatizado, como esse que foi concebido, tinha dificuldades, e naquele momento não foi possível, mapear, por exemplo, as motivações que levaram os órgãos públicos a dispensar aquelas licitações. Então, a pesquisa revelou coisas interessantíssimas, coisas que nos chamam bastante a atenção, porque não parecem razoáveis em termos de contratação pública, mas, por outro lado, ela deixou de revelar coisas que seriam interessantíssimas, porque o sistema, a própria infraestrutura de fornecimento daquelas informações, não permitia o processamento adequado. Bom, falei demais de informação, quero falar um pouco de conhecimento agora, o terceiro e último passo da minha exposição, e vou procurar acelerar um pouco para não me exceder demais no meu tempo aqui. Bom, quando a gente fala de conhecimento e acesso ao conhecimento, o tema é bem mais complexo, né? Se informação é algo difícil de definir, conhecimento, eu diria que é algo ainda mais complexo e difícil de definir, né? O que é que se entende por conhecimento? Difícil, né? Não é fácil abordar essa questão. Mas algumas coisas, eu diria que já estão, de certa maneira, consolidadas, né? Primeiro, a diferença entre conhecimento científico e saberes espontâneos. Ora, uma coisa é o conhecimento científico, que segue o método científico, norteador da ciência. Agora, existem os saberes espontâneos. Existe o saber que advém da intuição do sujeito, ou do senso comum. Existem os saberes que vêm da tradição. E existem os saberes que vêm da autoridade. Então, em primeiro lugar, é preciso separar, né, isso que eu estou chamando de saberes espontâneos e o conhecimento científico. E por que é importante fazer, em primeiro lugar, essa separação entre saber espontâneo e conhecimento científico? Ora, os saberes espontâneos são muito importantes, mas muitas vezes podem nos conduzir ao equívoco, né? Alguém que todo dia acorda e olha para o céu, ao observar o Sol, poderia concluir que o Sol gira em torno da Terra, né? Então, a intuição, nesse caso, falha brutalmente. Sabemos que a Terra é que gira em torno do Sol. O senso comum também é algo bastante perigoso, né? Porque também pode nos levar a tomar decisões equivocadas. A tradição, muitas vezes, traz conhecimentos interessantes, né? Pensemos no conhecimento tradicional indígena, que dá origem a remédios, princípios ativos de plantas, que depois darão origem a remédios. Mas nem sempre, muitas vezes, o conhecimento tradicional pode ser um conhecimento equivocado. E pensemos nos saberes que decorrem da autoridade, né? Os exemplos clássicos citados nos livros de metodologia, dentre eles, um exemplo clássico de argumento de autoridade é o argumento de uma entidade religiosa, né? De uma igreja. Então, ali é um conhecimento advindo dessa autoridade, né? Nesse caso que eu estou exemplificando aqui, religiosa. Agora, o conhecimento é algo realmente complexo e ele é objeto de, assim como a informação, de análise em múltiplos campos. No campo da educação, obviamente, eles também se debruçam sobre as questões voltadas para o conhecimento. Mas olha como é que, no campo da educação, surgem alguns outros olhares interessantes.
e, sobretudo, quando o campo da educação começa a dialogar com a economia política. O campo da educação, que dialoga com a economia política, vai pensar a educação não só como educação formal, ou seja, não só como uma escola formal e os métodos pedagógicos. O campo da economia política, quando dialoga com a educação, pensa na educação como formação do ser humano. E formação do ser humano que não se dá só na escola, mas também se dá na prática da vida, se dá no ambiente de trabalho, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações políticas. A formação humana se dá também nos momentos de lazer, onde temos acesso a conhecimento, cultura, música, obras de arte, livros. Então, o conhecimento no campo da educação, ele está, sobretudo quando a gente pensa na perspectiva crítica, né, ele tem que levar em conta todas essas questões. Mas atenção, obviamente, a educação formal ela é importantíssima, exige investimento público, política pública de curto, médio e longo prazo, mas o que é importante perceber é que existem outras dinâmicas envolvidas no conhecimento que não estão limitadas à esfera da educação formal. Assim como o conhecimento, ele é fruto de políticas públicas voltadas para a ciência e tecnologia, ou políticas públicas voltadas para o campo da inovação. Mas aí o pensamento crítico também, e a economia política, nos convida a olhar com ressalvas para as políticas de ciência e tecnologia e políticas de inovação. Tem uma autora muito interessante, que é a Mariana Mazzucato. A Mariana Mazzucato vai nos mostrar que, no século XX, as grandes inovações, as grandes revoluções tecnológicas, elas não são fruto da iniciativa empreendedora privada. A Mazzucato vai exemplificar. E não só ela, a gente encontra isso em diversos outros autores, como Robert McChesney, no Castells, enfim, uma série de autores que também dizem a mesma coisa. Transistor, a eletrônica, a microeletrônica, o computador, a transmissão de sinais pelo ar, radiocomunicação, sistemas wireless, a própria internet. Isso não é fruto de inventores de garagem. Isso não é fruto somente da iniciativa privada, mas isso nasce num contexto norte-americano de investimento de recursos públicos maciços, principalmente com fins militares. O exemplo emblemático, nesse caso, é o Vale do Silício, que até na década de 70, né, Vale do Silício esse que foi celeiro para boa parte desses desenvolvimentos que eu citei aqui, transistor, computador, internet, transmissão sem fio. O Vale do Silício, que participou ativamente na concepção coletiva dessas tecnologias, foi objeto de investimento massivo de dinheiro governamental norte-americano no pós-guerra. Investimento massivo voltado para desenvolvimento de armas militares, tecnologias militares. Então, é preciso ver com ressalvas, muitas vezes a gente encontra discursos um pouco ingênuos em relação à perspectiva de criar conhecimento inovativo, desenvolvimento científico e tecnológico, quando essas políticas não são acompanhadas de uma iniciativa governamental que pode ser chamada efetivamente de política, né? Política no seguinte termo, no sentido de policy, né? Como os americanos falam, né? É algo que tem previsão orçamentária, que tem metas, que tem previsão de longo prazo, suportado por leis e regulamentos. Então, é preciso observar com ressalvas essas questões que envolvem as políticas voltadas para o conhecimento inovativo, ciência e tecnologia. Bom, é importante também pensar
E aí o pensamento crítico nos conduz, né, a algumas reflexões no campo da desinformação e das fake news. E eu acho que essa é uma das contribuições muito importantes que a economia política tem a dar para o campo da ciência da informação, para o campo do conhecimento em geral. E aí aqui eu faço, inclusive, uma crítica à maior parte dos discursos que a gente encontra na ciência da informação. O que eu quero dizer com isso? Bom, diante do fenômeno da desinformação e das fake news, ou das desordens informacionais, essa epidemia informacional, é preciso enfrentar, pensar em como enfrentar esse problema que vai contra a construção do conhecimento. No campo da ciência da informação, eu diria que a solução predominante para esse tipo de problema tem sido a ideia de letramento informacional, ou letramento informacional e midiático, a ideia de competência em informação, ou competência crítica em informação, como alguns autores preferem. Isso é importante? Claro, isso é fundamental. Todas essas discussões são fundamentais, são muito densas e importantes. Mas é preciso perceber que esse discurso dominante no campo da ciência da informação, como proposta de enfrentamento desses problemas, esse conjunto de abordagens tem sérios limites. Tem sérios limites. Nós não conseguiremos resolver os problemas de desinformação e fake news, esses problemas que desconstroem o conhecimento, né? Nós não conseguiremos somente empregando essas ideias de letramento informacional e midiático e competência crítica em informação. E por que eu digo isso? Em primeiro lugar, pelas questões de infraestrutura. Como eu disse, as tecnologias, elas instituem, pensemos nos programas, no software, nas redes sociais, na própria internet. Essa mediação desses instrumentos tecnológicos, elas compõem filtros, compõem instrumentos que, muitas vezes, bloqueiam o acesso à informação, o acesso ao conhecimento. Então, não adianta o sujeito ter um absoluto letramento informacional e midiático, não adianta o sujeito ter desenvolvido uma competência crítica em informação absolutamente apurada, se ao usar um motor de busca, se ao usar uma rede social, ele terá que passar por um filtro que foge do controle dele, que é o filtro algorítmico, o filtro dos sistemas de TI, dos bancos de dados e desse tipo de infraestrutura. E existe uma coisa ainda mais perversa, né? Boa parte dos internautas, sobretudo nos países subdesenvolvidos, tem planos de acesso à internet que tem limitações de franquia, né? O sujeito pode baixar no máximo, digamos, 5 gigabytes por mês. E quando ele chega naquele limite, ele tem o seu acesso bloqueado, ou, o que é mais perverso, ele continua tendo o direito de acessar somente as redes sociais. Então, nesse tipo de plano de acesso à internet, o sujeito é induzido a ficar confinado naquelas aplicações, exemplo típico, WhatsApp, Facebook, que estão incluídos no seu pacote de acesso à internet de maneira ilimitada. Não é à toa que, recentemente, fizeram uma pesquisa e perguntaram para vários internautas: você concorda com a seguinte afirmação? O Facebook é a internet? E, no caso daquele universo de entrevistados brasileiros, a metade dos entrevistados disse que sim, para eles, o Facebook é a internet. Ou seja, são questões infraestruturais, de ordem técnica e econômica, que fazem com que os sujeitos, muitas vezes, fiquem confinados, né, em suas bolhas, confinados em alguns nichos, confinados, como prefere o professor Marcos Dantas, em jardins murados, e não têm acesso pleno ao universo do conhecimento desenvolvido pela humanidade. Além disso, eu digo também que as questões de letramento e competência crítica em informação têm as suas limitações. Eu digo que existem limitações a partir de reflexões de alguns pensadores aqui da UFMG. Eu cito, por exemplo, o filósofo Ernesto Perini,
que vai indagar por que é que nós, muitas vezes, por que é que as pessoas deixam de acreditar no conhecimento científico e passam a acreditar em algo que não tem fundamento, que não tem base, que vem de uma origem duvidosa. Ora, o Ernesto Perini vai nos trazer uma reflexão bastante instigante. Ele vai falar, olha, nós cremos, os mecanismos que movem a crença humana passam também por uma questão de identidade, de valores. As pessoas tendem a acreditar naquilo que coincide com as suas identidades, com os seus valores, ou seja, nós estamos falando do plano ideológico. Então, é preciso enfrentar isso, mas, de certa maneira, isso está contemplado na noção de competência crítica e informação. Só que isso, muitas vezes, não tem ganhado ênfase nas nossas discussões na área de ciência da informação. Agora, tem um outro professor aqui da UFMG que fala também o seguinte, olha, alto lá, não existe uma correlação entre nível educacional e alguns tipos de crença. Por exemplo, nos movimentos anti-vacina, boa parte das pessoas que estão ali engajadas nos movimentos anti-vacina são de formação superior, têm nível educacional elevado. Então, é preciso olhar com ressalvas essas questões. Bom, eu já falei demais aqui, muito mais do que eu pensei, né? Eu queria só encerrar a minha fala mostrando alguns dados aqui do Vale do Silício, para mostrar que, dentro da economia política também, existe um outro princípio, e eu espero que esse exemplo sirva para ilustrar isso, que é o seguinte, o conhecimento não é a chave para transformar a sociedade. É um caminho possível, ajuda. Mas nem o conhecimento, nem a tecnologia são, por si só, a chave para superar relações sociais e econômicas de exploração, desiguais, para superar essas contradições. É preciso pensar na forma social que nós, sociedade civil, elegemos para empregar o conhecimento científico e as tecnologias. Por que eu vou exemplificar aqui o caso do Vale do Silício? Ora, o Vale do Silício é conhecido como um exemplo emblemático de um lugar inovativo, ligado ao desenvolvimento de ciência, tecnologia, grandes inovações do século XX e XXI. É a meca da inovação, né, como alguns autores dizem. Bom, só que justamente naquele lugar, a gente percebe ali uma desigualdade social e econômica brutal. Todo esse conhecimento inovativo, a informação e o conhecimento que surge dali, e as relações sociais que surgem ali no Vale do Silício, não foram capazes de reduzir sequer as desigualdades locais. Então, é com esse exemplo que eu quero encerrar aqui a minha fala, projetando aqui alguns slides. Breves, tá? São só 5 ou 6. Bom, primeiro esse slide mostra a distribuição das ocupações do Vale do Silício. Observem que os serviços e produtos ligados à inovação e informação ocupam nesse gráfico aqui a faixa azul clara, 26%. Boa parte das ocupações profissionais do Vale do Silício, obviamente, não são ligadas à área de inovação e informação. Um exemplo emblemático aqui nesse gráfico é a metade do gráfico, 50%, que são serviços ligados à infraestrutura e serviços à comunidade em geral. Então, existem no Vale do Silício, obviamente, nem todos que ali estão, ocupados com as atividades mais qualificadas que envolvem inovação, ciência e conhecimento. Bom, composição étnica no Vale do Silício. Esses dados, eu esqueci de comentar, são dados recentes, tirados de um documento que é o Silicon Valley Index, tá? Edição de 2020, ele está disponível na internet em caráter aberto.
Lá no Vale do Silício, observe, 1/3 da população local é composta por brancos, praticamente 1/3 por asiáticos ou descendentes de asiáticos, e o outro 1/3, a maior parte, são hispânicos, ou como os americanos dizem, os latinos, descendentes de latinos, e incluindo aí uma parte do que eles chamam de African American, né, dos negros ou pretos, que estão aqui nesse gráfico, 2%, e outras etnias. Agora, observem a taxa de desemprego por etnia no Vale do Silício. Os gráficos estão coloridos, cada cor é um ano. Começando do ano de 2008, verde escuro, até 2018, azul claro. Então, observem que esses dados estão agrupados por etnia. Então, os negros, está aqui a taxa de desemprego, tomemos, por exemplo, o pico do desemprego no ano de 2010. Acima de 10% da população negra local estava desempregada. Na sequência, comparemos com os hispânicos ou latinos, naquela mesma ocasião, algo em torno de 9%. Agora, comparemos agora com os asiáticos e com os brancos. Menos de 6% dos brancos do Vale do Silício, naquela mesma ocasião, estavam desempregados, ou seja, é praticamente a metade do índice. Observe agora a renda per capita anual por etnia. Então, mais uma vez aqui, a cor designa os anos, 2006, 2010, 2014, 2018. Peguemos aqui o verde claro, 2018. A renda per capita dos brancos do Vale do Silício, acima de $80 mil. A seguir vem os asiáticos, no mesmo ano, 2018, acima de $60 mil. Agora, observem os negros, $40 mil. E os hispânicos e latinos, abaixo de $30 mil. Ou seja, a diferença é brutal. Agora, observe isso, que para mim é o dado mais chocante. Porcentagem de famílias que vivem em situação de pobreza e abaixo dos padrões de autossuficiência. Esse gráfico mostra o Vale do Silício, São Francisco, a cidade de São Francisco, todo o conjunto da Bahia, a área da Bahia de São Francisco e a Califórnia. Mas vamos focar aqui na primeira coluna, que é o Vale do Silício, que é o objeto da nossa comparação aqui. 5,8% das famílias do Vale do Silício estão abaixo da pobreza. E 29,6% estão abaixo dos padrões de autossuficiência. Significa que praticamente 30% da população do Vale do Silício depende de algum tipo de ajuda governamental ou de organizações não governamentais. E, por último, uma tabelinha que mostra aqui a correlação entre pobreza e etnia. Então, observem que a pobreza ela é bem mais acentuada entre os hispânicos latinos, os de múltiplas ou outras etnias e os negros. Bom, eu fico por aqui, peço perdão por ter ocupado muito mais do que 1 hora, como eu havia planejado, e me coloco à disposição para o debate. Rodrigo, muito obrigada. Você trouxe alguns aspectos importantíssimos, né, vinculados à informação, ao conhecimento, à questão também das políticas, né, no caso, governamentais em especial, voltadas para o campo da informação ou para a informação. E, nossa, só podemos agradecer aqui, porque são aspectos bastante importantes para a gente refletir sobre eles, né? Você, claro, deu enfoque em relação à questão da mediação e como nós podemos trabalhar um pouco mais, não só o que a mediação pode propiciar
em termos positivos, mas também em termos negativos, né? Achei muito interessante você trazer isso para a gente refletir. As assimetrias, que cada vez fazem, acho que, mais presente, né, na vida da sociedade. Eu acho que esse é um aspecto bastante importante e que eu também concordo com você, acho que o campo pode contribuir muito para a redução, ou se não redução, pelo menos para, vamos dizer assim, dar transparência a essas assimetrias, no mínimo, né? Então, você trouxe coisas muito legais. Eu gostaria aqui de abrir, né, para o pessoal perguntar, enfim, o pessoal que está te parabenizando, o pessoal gostou muito, né? E lógico, é isso aí, Rodrigo, muito legal. Mas eu vou abrir, gente. Quem gostaria de perguntar ou de fazer algum comentário, trocar alguma figurinha aqui com o Rodrigo sobre o tema? Bem, uma coisa que eu gostaria muito de perguntar para você, Rodrigo, em relação às simetrias, né, que você trouxe para a gente, inclusive com exemplos, né, muito interessantes para a gente pensar. E sem dúvida nenhuma, eu acho que nós, em termos de pesquisadores do campo da ciência da informação, temos uma obrigação muito grande com relação à sociedade nesse aspecto em especial, né? Porque, obviamente, como você bem disse, né, nós podemos, de alguma maneira, trabalhar melhor essa infraestrutura, no mínimo, né, essa infraestrutura, e não só em termos tecnológicos, mas também de tratamento, de organização, de gestão desses conteúdos, para fazer com que realmente a sociedade possa acessar de uma maneira mais completa, vamos dizer assim, os conteúdos de interesse, né? E isso é algo bastante importante. Eu acho que, nossa, foi muito legal você trazer para a gente refletir, né? Deixa eu ver aqui. Fabrício, né? O Fabrício está querendo fazer uma pergunta? Pode fazer, Fabrício, pode abrir seu microfone e sua câmera, se quiser. Oi, professora Marta. Não, na verdade, não é pergunta, é só um esclarecimento, que assim, eu sempre procuro pegar as palestras, só que essas quinta-feiras eu estou tendo aula, então eu adoraria fazer uma pergunta, mas eu acabei não pegando conteúdo suficiente para formular uma pergunta, mas queria agradecer ao programa por todas as semanas, eu participei de várias palestras, por tantos convidados assim excepcionais, com tanto repertório, conhecimento para compartilhar com a gente. Então, sempre que possível, quando eu não estou em aula, eu adoro participar, aprender, agregar. E parabéns ao Rodrigo. Infelizmente, acabei vendo pouco da sua apresentação, mas o pouco que eu assisti eu gostei bastante. Parabéns pela didática, foi tudo muito claro, muito nítido. Se possível, tem como compartilhar os slides depois, por favor? Que aí assim eu conseguiria ver o material da palestra, estudar. Sim, eu posso compartilhar, mas eu apresentei aqui só 5 slides, né? Acho que nos últimos 5 minutos da minha fala eu apresentei slides. Sim, mas eu encaminhei para a Marta os breves 5 slides, onde vocês vão encontrar ali as referências, inclusive, do documento primário de onde eu tirei essas informações sobre o Vale do Silício, né? Obrigado, professor Rodrigo. Então, ótimo, consigo acessar esse material, estudar, ficar mais inteirado do assunto, mas foi um ano muito legal, assim, com excepcionais convidados. O programa só tem a agradecer por essa oportunidade extracurricular que muito agrega na nossa formação. Obrigado, professora Marta, obrigado pela sua presença, Rodrigo. Foram ótimos convidados, ótimas palestras, eu sempre fiquei muito feliz de participar, sempre baixei os materiais, busquei me inteirar dos assuntos, o que acaba agregando muito na nossa dissertação, para quem está fazendo um mestrado, uma tese de doutorado, acaba conhecendo áreas profissionais, é sempre uma experiência muito bacana que a pós-graduação nos oferece. Obrigada, Fabrício. Opa, diga, Mariana. Posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade, fica à vontade. Professor Rodrigo, prazer, viu? Excelente contribuição. Sou fã do senhor já há tempos e foi muito boa essa palestra. Desde o Enancib, que a gente apresentou alguma coisa lá no seu eixo lá, e
e deu tudo certo. Bom, a questão é a seguinte, professor, o senhor falou muito da questão da dialética, muito não, um pouco, né, porque a questão é muito ampla, né, mas começou ali com a dialética da síntese das teses antagônicas com Hegel, né, passou depois a falar um pouco do materialismo histórico e dialético do próprio Marx, né, concordo que o Hegel também tem um aspecto que não é tão divergente como alguns autores falam, né, do Marx, né, que ele também traz a questão da filosofia da história, né, que é muito, muito presente, né, e essas questões o senhor foi levando aí, muito bacana, né, foi levando aí com a ciência da informação e tal. E daí eu lembrei muito de uma frase de um trecho do livro do Horkheimer, do Eclipse da Razão, né, quando ele vai dizer que o capitalismo, né, ele ainda não existia naquela época a forma do neoliberalismo, mas eles foram precursores, né, acho que a primeira geração da escola de Frankfurt foram precursores, porque ainda havia um capitalismo menos nocivo que o neoliberalismo, mas eles já estavam vendo muito adiante o que ia acontecer, né? E eles vão falar que a técnica, o capitalismo são como as sereias, né, no canto de Homero, né, que acabam, são tão ardilosos, né, que acabam ofuscando nossa visão para a realidade, né? Nós não conseguimos ver a realidade além da técnica e além desse sistema. E daí eu penso que hoje, né, muito com o Bolsonaro, principalmente, com essa nova política extremamente neoliberal, porque nós temos totalitarismos tanto na esquerda quanto na direita, né? Não é que a gente está defendendo o totalitarismo, mas a gente defende aí um sistema menos totalitário, né? Vamos dizer, não é nem da olha o seguinte, a gente conhece o liberalismo, Tá picando um a gente pouco, tem que fazer. Mariana, deu uma cortada, acho que se você puder repetir, cortou um pouco agora no... Só no melhor, finalzinho, tá escutando bem. Aí na hora melhorou. da pergunta, é isso, pronto. Isso, então, a pergunta é a seguinte, professor, a gente então vê nesse neoliberalismo, né, que nós estamos vivendo assim, na pior forma dele agora com esse desgoverno, como a professora Marta bem disse, que que eles querem resultados tecnológicos, né? Eles querem resultados, na verdade, comerciais, eles querem resultados financeiros da ciência, das universidades, que a gente traga isso. E os resultados teóricos não estão sendo, vamos colocar assim, não estão sendo requisitados, né? Não estão sendo considerados, vamos dizer. Mas o mundo, eles também se move pelo pensamento, né? Não só pela tecnologia, não só pelo que dá lucro, né? E que, como universidade, nós podemos fazer para minimizar isso? Porque eu vejo assim que a CI tem uma grande possibilidade, mas às vezes ela se rende a isso até mesmo nas revistas, quando a gente vai querer fazer uma discussão teórica, quando a gente vai trazer e que a gente não tem muito espaço. Então, queria uma opinião do senhor a respeito disso, o que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos, porque eu acho que, lógico que a gente precisa do resultado tecnológico, a gente precisa de resultados que movam financeiramente o país, mas também eu acho que as coisas, elas partem da reflexão. Não sei a opinião do senhor a respeito disso. Pois é, vou pensar no contexto atual da pandemia que a gente vive, né? Curiosamente, pensando na política de saúde pública, federal e as universidades, o que nós estamos vendo aí é um afastamento, né? Diante da calamidade de saúde advinda do coronavírus, o governo federal não priorizou as universidades, o conhecimento científico, né? Muito antes, pelo contrário. Então, eu percebo aí um distanciamento do conhecimento científico. Agora, isso acabou contaminando a sociedade civil, parte da sociedade civil também, né, que compraram o discurso anti-vacina, o negacionismo dessa calamidade de saúde, e acabou gerando uma sobrecarga, colapso do sistema de saúde em algumas cidades. Então, existe uma questão muito complexa e difícil de enfrentar, como a universidade pode socializar o conhecimento científico, como é que ele pode alcançar essas pessoas que foram capturadas pelo discurso anti-ciência.
Então, eu acho que esse é um desafio que nós, não só da ciência da informação, estou pensando todos nós do campo do conhecimento, da universidade, eu acho que o professor Yuri Castelfranchi tem uma resposta interessante para isso. A gente tem que nos reaproximar da sociedade civil. Não será que nós, da academia, não nos afastamos demais da sociedade civil? E mais do que isso, o conhecimento científico, ele é algo muito complexo. Entender uma teoria científica exige muita leitura, acesso a bancos de dados, livros, autores, revistas. Então, a maior parte das teorias, ela não é acessível, plenamente acessível, para o público comum, digamos assim, né? Então, existe uma dificuldade também, nós temos que enfrentar isso, que é traduzir o conhecimento científico numa linguagem que seja compreensível por todas as classes sociais, para que a gente readquira credibilidade. Agora, o mesmo professor que eu estou citando, que é o Yuri Castelfranchi, ele fala, olha, no Brasil, alto lá, hein? As pessoas acreditam na ciência. Acreditam. Existem várias pesquisas que ele tem conduzido que mostram que a ciência não é algo que está em descrédito. Mas, enfim, parte da população, eu acho que sim, foi contaminada, né, por essa questão que é do plano da ideologia, e agora nós, da universidade, temos um desafio adicional, que é reconquistar esse espaço, nos reaproximar das pessoas, falar a língua do cidadão comum, tentar traduzir as nossas teorias em uma linguagem que seja acessível, compreensível, né, e para convencer as pessoas, em primeiro lugar, a vacinar, né, no primeiro momento, mas não só disso, todo o resto que existe por detrás. Convenceu a pessoa que perder direitos trabalhistas não faz bem para a saúde. Uma política que desmonta a seguridade social e trabalhista vai gerar problemas, principalmente para os menos favorecidos. Né? E quando a gente, não sei se vocês têm o hábito de andar de Uber e conversar com o motorista de Uber, é impressionante como essa categoria profissional, não vamos generalizar, mas como muitos foram capturados por esse discurso do empreendedorismo e trabalham hoje sem nenhum suporte de seguridade social, assumindo os riscos de colisão, de acidente, enfim, riscos de saúde, eles estão na linha de frente transportando pessoas, né? Então, como convencer as pessoas de que isso não faz bem para a vida, né? Que a reprodução da vida depende de outros valores. Então, não é fácil, não vai ser simples, não vai ser conquistado no curto prazo. Para a gente virar o jogo, nós vamos demorar aí alguns longos anos. Mas eu não tenho dúvida, prefiro ser otimista, eu acho que nós vamos conseguir. Prefiro crer que nós vamos conseguir, tá? Rodrigo, Mariana, obrigada, né, a Mariana por fazer a pergunta, Rodrigo por responder. Eu queria comentar, Rodrigo, em cima disso que você falou agora, que é muito, eu falo, gente, é tão doido, porque nós vivemos num país que é estranho, né? No mínimo estranho, né? Quando a gente conta as coisas que acontecem aqui dentro, muita gente vai dizer, não, isso é ficção científica, não é possível, né? Mas só em cima dessa pergunta da Mariana e da tua resposta, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação fez em 2018 ou 2019 uma pesquisa, né, em todas as regiões do Brasil, e ele fez várias perguntas, entre elas, se as pessoas entrevistadas entendiam que o governo deveria investir em ciência e tecnologia. E, por incrível que pareça, acho que quase 70% respondeu que sim, que achava importante que o governo destinasse recursos da União, né, para ciência e tecnologia. E aí, entre as perguntas que eles fizeram nessa pesquisa, uma delas foi, bom, e você poderia dizer quais são os agentes, então, né, que o governo deveria fomentar, né, para gerar ciência, para gerar tecnologia, e eles não citam universidades.
Não citam. Então, eles falaram, por incrível que falaram biblioteca, que eu até falei, gente, que loucura. Eu não lembro agora todos os que os entrevistados responderam, mas eu lembro que biblioteca era um dos que estavam lá, né, nas respostas, mas as universidades, que são as grandes geradoras de conhecimento científico nesse país, né, tecnológico, científico e tecnológico, não foi citado. Então, o pessoal não entende a universidade como geradora de ciência e tecnologia, ou de conhecimento científico, tecnológico, vamos dizer assim. Não fazem esse vínculo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eles acham importante investir, mas a universidade, eles não veem ela como e no caso do Brasil, você sabe, né, como todos nós aqui, que a parcela significativa da ciência e tecnologia brasileira, ela é oriunda exatamente das universidades públicas, federais, estaduais, etc., dos institutos de pesquisa, nós sabemos disso. Né? Mas você vê que coisa doida. Então, é isso que você falou, Rodrigo. A gente precisa realmente aproximar a universidade, o que é produzido dentro dela, em vários segmentos sociais. Acho que é por aí, né? Com certeza. E interessante pensar, né, se não vem da universidade, de onde é que essas pessoas acreditam que vem o conhecimento, né? Porque o exemplo que eu dei do Vale do Silício, né, ele envolve a universidade, mas não só a universidade. Ele envolve a iniciativa privada, mas ela sozinha nada produz. Envolve um volume de recursos governamentais massivo, né? Então, eu acho que a coisa é por aí mesmo. Esse é um bom exemplo que você colocou, viu? Legal. Olha só, a Maria também fez uma pergunta. Maria, você quer abrir o seu microfone, perguntar, abrir sua câmera? Tudo bom, gente? Está aberto agora, né? Obrigada, professor. Obrigada, professora. A palestra foi muito boa mesmo. Eu estava lendo um pouco sobre governo aberto esses dias e eu vi que o governo aberto ele surgiu, bem, conforme o texto explicava lá, em 2019, num discurso do Obama, do governo Obama, né? Então, o governo dos Estados Unidos incentivou e propagou essa necessidade dos outros países, né, América do Sul, América Latina, disponibilizarem suas informações e enfim, todo esse discurso contra a corrupção, né, do governo agir contra a corrupção dos estados aí. E eu vi também lá que o Soros financia uma fundação também nesse sentido, né, de incentivar os dados abertos dos governos. Então, tem um interesse, né, como você estava apresentando aí, econômico muito grande mesmo em relação a isso, que, enfim, né, todo esse discurso de transparência, de corrupção, contra a corrupção, enfim, a gente pensa que tem algo além disso, né, qual o interesse realmente desse país, se isso vem dos Estados Unidos, vem de grandes nações, né, e qual o interesse do mercado realmente nisso tudo, e a questão de negócios, né, de negociação com esses dados aí, e, enfim, todo esse olhar para a administração pública, que tem sido muito grande nesses últimos anos, né, uma preocupação muito grande com como as instituições públicas funcionam, e a gente não tem olhado muito para a administração privada, né, eu tenho pensado nisso também, aí toda a sua fala, que a gente realmente vai pensando que, poxa, empresa de energia, empresa de saneamento, né, enfim, de energia que é concessão privada, né, a gente não tem muita informação sobre essas empresas e sobre bancos também, por exemplo, né, e outras empresas, instituições privadas que não seria também certo a gente ter informação também sobre essas empresas, embora sejam privadas, mas elas estão aí na sociedade, né, a gente trabalha nessas empresas, usa o serviço delas, enfim, tem todo a estrutura de empresa privada na nossa sociedade, enfim, e a gente não tem direito à informação dessas instituições, né? Era isso. Obrigada. Como é que é o seu nome? É Maria. Maria, você trouxe questões que são muito instigantes mesmo. Agora, alto lá, tá? A ideia de dados governamentais abertos e governo aberto não nasceu com o Obama, não.
No começo dos anos 2000, a ciência da informação já começou a enfrentar essas questões. E os princípios de dados governamentais abertos, as leis de dados governamentais abertos, se não me engano, elas remontam aos anos de 2006, 2007, quando esses princípios foram estabelecidos, né? Mas é possível, não conheço o caso específico das iniciativas do governo Obama, é possível que ele tenha, de alguma maneira, fomentado isso, a ideia de dados governamentais abertos, de uma maneira mais acentuada, né? Agora, é preciso separar aí, como eu disse, o que é informação pública e o que é informação privada, né? Eu procurei fazer essa separação. Só que a iniciativa privada, o mercado, entende que, no âmbito de uma empresa privada, não estou pensando em pública, tudo que se constrói e cria ali é propriedade da empresa. Quando alguém é contratado numa empresa que está envolvida com desenvolvimento de tecnologia, seja de software, TI, qualquer outra pesquisa, se ela é privada, no ato da contratação, o sujeito ele assina um termo onde ele é obrigado a ceder o fruto da sua criação para aquela empresa. Então, a informação e o conhecimento que surge ali acabam sendo apropriados na instância privada por aquela empresa. Bom, agora, coisa perversa, na minha opinião, é quando uma empresa presta o serviço público, eu dei aqui o exemplo do transporte público, né? E a gente não consegue abrir a caixa preta. Ora, se o serviço é público, como o serviço de telecomunicações, eu entendo que deveríamos, nós, sociedade civil, ter acesso amplo a essas informações que são, a princípio, detidas por um ente privado. Agora, essa é a interpretação, né, a defesa do professor Rodrigo, porque não é assim que o mercado entende. Muito antes, pelo contrário, né? Aqui no município de Belo Horizonte, o prefeito teve que contratar uma auditoria para tentar abrir a caixa preta do transporte público. Agora, conseguiu? No final, não sei. O relatório que foi apresentado no final das contas dizia que aquelas empresas de transporte estavam deficitárias. Então, não é fácil, e aí eu acho que a ideia de assimetria de informação nos ajuda a pensar sobre esses problemas. Mas, para enfrentá-los, deveríamos criar, né, e aí está a dificuldade, digamos, um consenso de que é preciso mudar essa lógica, porque enquanto imperar essa lógica da apropriação privada da informação, inclusive da informação pública, de serviços públicos, nós estaremos sujeitos à ação desses agentes, cujo interesse é simplesmente econômico, né? Boa parte das empresas são empresas SA, o que interessa é o bônus do acionista, nada mais, é isso que move essas empresas, inclusive que têm propriedade difusa. Um correntista do Banco do Brasil entra no site do BB e, se ele tem alguma economia, ele escolhe investir em fundos de ações da Vale do Rio Doce. Então, olha que coisa complexa. Isso é uma construção coletiva, né? Aquele sujeito, ele é detentor, ainda que não tenha direito a voto nas assembleias de acionistas, nós participamos disso, né? Nós participamos disso, né? Dessa lógica perversa, né? Então, não é fácil, né? Agora, a informação sendo pública, aí nós já temos a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet, já temos alguns instrumentos. Não sei se vocês vão se lembrar, a primeira ação do governo Bolsonaro, quando ele assumiu, em janeiro do ano passado, foi mudar um dispositivo da Lei de Acesso à Informação. Ele tentou mudar as regras do que ele poderia tornar sigiloso, ampliar o alcance dos documentos sigilosos. Felizmente, o Congresso não deixou passar aquilo teve que ser revogado. Nós temos que ficar alertas o tempo todo, porque nós estamos o tempo todo sendo assaltados aí por esse tipo de iniciativa, né? É verdade, Rodrigo, eu me lembro bem, viu? Nossa, que loucura. Olha só, a Fernanda fez um comentário aqui. Fernanda, pode abrir se você quiser comentar, por favor.
Oi, professora, obrigada pela palestra, obrigada, professor Rodrigo, pela fala. Foste muito didático, eu fiquei encantada realmente com tudo que tu trouxeste, tentei anotar o máximo de informações possíveis, e eu fiquei muito interessada também nos autores que tu citou, né? Mas, assim, diante da fala da Mariana e também daquilo que tu externalizou agora, eu fico pensando que a assimetria informacional, ela realmente está nos pequenos detalhes, né? Que a gente, às vezes, está tão... A gente naturalizou de tal forma que a gente não observa, né? Porque as próprias leis, elas não informam para a população quais são os seus direitos e deveres, né? E, de certa forma, ela se torna até ilegível para quem tem algum conhecimento, que foi até o que o senhor falou ali, com a questão do letramento informacional, né? Então, era um comentário mesmo. Rodrigo, fica à vontade. Eu acho que a questão da assimetria de informação, essa noção de assimetria de informação, ela pode ser utilizada para a gente pensar nos fenômenos microsociais, né, microsociológicos, ou, né, no âmbito micro das relações socioeconômicas, mas também, né, tem sido muito utilizado para pensar no nível macro, né, então eu acho que é por aí. Né? Agora, como eu disse, é uma categoria muito ampla, né, então explica muita coisa. Então, para que essa categoria, essa noção ganhe realmente, de fato, uma riqueza explicativa, a gente tem que ir a campo. Tá bom. Então, vou estudar a simetria de informação, mas aonde? No segmento de alimentos. Olha que pesquisa interessante que certa vez eu deparei com ela. Você vai ao supermercado e compra um alimento onde está escrito ali, orgânico. Ora, o que garante que aquilo é de fato orgânico? O sujeito que produziu aquele pé de alface, embalou e levou ao supermercado, provavelmente sabe se ele usou ou não algum tipo de inseticida ali. Mas nós temos que confiar naquele rótulo, né? Então, assim, no nosso dia a dia, a gente se depara com isso, e no plano da nossa vida diária, né? Há um tempo atrás foi revogada no Brasil a obrigação das empresas informarem que os alimentos tinham elementos transgênicos. Não sei se vocês se lembram disso. Então, no nosso dia a dia, a gente enfrenta isso. Na ciência da informação da UFMG, teve uma pesquisadora que fez alguns anos atrás, infelizmente não me foge o nome, mas fez uma pesquisa brilhante e me chamou muita atenção. Ela pesquisou as bulas de remédio. E numa época que bula de remédio era uma coisa enigmática, a começar pelo tamanho da letra, da fonte. As bulas de remédio, a professora Marta deve lembrar disso alguns anos atrás, a gente não conseguia ler, em primeiro lugar, porque elas eram impressas em fonte 6. Mas ainda que alguém tivesse uma lupa, a pessoa ia encontrar naquela bula uma linguagem técnica, médica, especializada, indecifrável. Posologia. O sujeito não sabe nem o que significa posologia, né? Então, assim, precisou de uma lei, felizmente aprovada. Primeiro, obrigou a imprimir aquele documento numa letra legível. Segundo, obrigou a traduzir aquilo numa linguagem que o leigo pudesse compreender. Então, é mais um exemplo de assimetria de informação na nossa vida cotidiana, no nosso cotidiano, e que, nesse caso, foi resolvida através de uma lei que funcionou muito bem e resolveu boa parte dos problemas que a gente vive hoje. Então, insisto, a categoria é interessante, mas é preciso levar para o plano empírico e aplicá-la em contextos específicos para que ela se revele efetivamente, né? Quem gosta de dizer isso, aprendi isso, foi com Regina Barteletto. Uma vez que eu falei para ela, falei, Regina, essa história de mediação é muito ampla, você explica tudo? Então, não explica nada. Ela falou, tá bom, mas vamos ao campo empírico, porque aí, em cada um dos nossos campos empíricos, o caráter explicativo da categoria vai se revelar. Né? Então, acho que faz todo sentido. Acho que a Regina Barteletto foi muito feliz naquele dia. Obrigada, Fernanda, pelo comentário, Rodrigo também, né, por esclarecer mais. Tem aqui a Eloá que quer fazer uma pergunta. Fica à vontade, Eloá. Oi, Rodrigo. Oi, pessoal. Vou tentar ser breve, porque eu sei que a gente está com o tempo estourando, mas aproveitar, né, um pouquinho falar com o professor. Muito obrigada pela excelente palestra. Realmente fiquei muito feliz com todas as problemáticas trazidas. Achei que foi
muito interessante questionar temas que são, acho que, base, digamos assim, em todas as áreas que a gente trabalha com a ciência da informação, né? E a minha pergunta é até em relação a isso, né? O senhor vai tocando em termos de uma maneira muito interessante, problematizando aí, levando termos para uma área, para uma visão mais complexa, e termos que muitas vezes são utilizados de uma maneira um pouco tecnicista, digamos assim, na época da graduação. E aí eu fiquei me questionando, já que a gente está falando de prática, e estamos aqui na pós-graduação, pensando na prática da docência, né? Como que o senhor vislumbra essa problematização, digamos assim, dos conceitos que são tão primordiais para a nossa atuação, né, já dentro da docência, né? Como que os professores estão conseguindo trabalhar com isso? A gente já está conseguindo trabalhar com isso na graduação? Porque é um desafio também, né, a gente problematizar e conseguir dar conta das questões técnicas que são necessárias à área, mas sem, né, desvincular de toda essa problematização dentro dos conceitos básicos, como informação, conhecimento, mediação, né, não se deixar levar, talvez, por uma romantização. Eu gosto de, às vezes, usar esse termo quando a gente usa uma teoria para dizer, não, vamos seguir por esse caminho que tudo vai dar certo. Então, eu falo que eu gosto de ser a nuvenzinha negra, mas é porque eu gosto de sempre trazer essa problematização de, será que tudo isso é bom mesmo? Será que esse bom, na verdade, não pode estar só maquiado ali para ser uma nova forma de colonização aí que a gente está maquiando com um nome mais bonito? Enfim, mas essa questão da problemática da prática docente mesmo, se a gente está tentando, se a gente já está conseguindo, como que, na sua opinião, a gente está nesse termo? Muito obrigada. Olha, pergunta muito difícil, mas eu acho que nós não podemos buscar uma resposta generalista para isso. Porque no campo da docência são tantas instituições, são tantas iniciativas, né? E pense, em primeiro lugar, existe o ensino fundamental, existe o ensino médio, existe o ensino superior, existe a pós-graduação. Então, existe o ensino público, existe o ensino privado. Dentro do universo das escolas privadas, existe uma diversidade de iniciativas, de métodos, de escolas mais bem equipadas, menos bem equipadas. No âmbito do ensino público também, existem também diferentes métodos, diferentes cursos. Perceba que algumas questões podem ser levadas para a sala de aula, de um curso de pós-graduação, mestrado ou doutorado, mas para que a gente leve essa discussão para o nível de graduação, tem que existir algum tipo de tradução, né? Ou algum tipo de fundamentação prévia que vai ajudar aquele aluno de graduação a compreender aquilo que exige uma bagagem maior. Então, é difícil responder a sua pergunta. Eu acho que existem iniciativas boas, existem esforços, mas nós temos que buscar as especificidades. Mais uma vez, eu acho que não existe uma resposta ampla, geral, para a sua pergunta, né? Eu acho que, para respondê-la, a gente teria que fazer um recorte. Tá bom, vamos ver aqui na UFMG, dentro da SI, vamos olhar dentro do curso de graduação em biblioteconomia, museologia ou arquivologia. Então, enfim, eu acho que, para buscar respostas para essa pergunta, que é muito difícil, a gente teria que fazer um recorte, né? Enfim, mas eu não tenho dúvida que boas iniciativas existem, né? Mas existem também aqueles esforços que estão num sentido que não é muito frutífero, existem iniciativas equivocadas, né? Existem questões ideológicas também, claro, não podemos esquecê-las. O plano da educação da docência também, ele inevitavelmente, ele passa para a questão de valores. O que é a formação humana? Que tipo de formação humana queremos levar para os nossos jovens, para as novas gerações humanas? Qual é a sociabilidade humana que nós queremos construir? E observe que não existe um consenso, uma resposta única para isso. Pessoas diferentes, instituições de ensino diferentes, podem ter respostas diferentes para essa questão, né? Qual é a sociabilidade humana que queremos desenvolver? É uma sociabilidade diferente dessa que está vigente? Ou não? É algo que, de certa maneira, reforça isso que está vigente aí. Então, eu acho que um caminho seria esse, pensar em especificidades para responder essa pergunta, que é bem difícil, pergunta de prova, como eu brinco em sala de aula.
Muito obrigada, Rodrigo, mas acho que essa visão realmente, estamos em construção, digamos assim, mas legal, fiquei até com vontade de fazer uma pesquisa. Muito obrigada. Obrigada, Eloá, pela pergunta. Rodrigo, obrigada por responder. Uma pergunta realmente de prova, essa, como você disse. Né? Mas, você sabe, eu acho que é interessante o pessoal perceber o seguinte, né? Que trabalhar a problematização, principalmente no âmbito da graduação, não é uma coisa fácil. Porque, como você disse, Rodrigo, a gente não pode esquecer que há aí toda uma construção desse indivíduo desde o ensino fundamental. E a gente sabe que o nosso sistema educacional, infelizmente, ele não trabalha isso. Ele não trabalha as questões, a problematização, ele não trabalha a questão crítica, né? É tudo muito receita, é um sistema educacional muito, né, sistemático, e aí o aluno, quando ele chega na graduação, ele chega assim, é difícil daí a gente mudar esse contexto. É um trabalho, vamos dizer assim, de Hércules, né, para você poder fazer esse trabalho e tentar reverter, né, tanto tempo de estudo. Não sei se você pensa isso também, Rodrigo. Sim, eu acho que a coisa passa por aí. Você tocou num ponto que é fundamental, né? É a questão do ensino fundamental e médio, e dos recursos públicos que são investidos aí, né? Porque a maior parte da população brasileira, ela aprende, estuda em escola pública. E nós sabemos que as escolas municipais, estaduais, nível federal também, mas eu acho que a coisa é mais, a falta de recurso é mais acentuada, sobretudo nos níveis municipais e estaduais. Então, nós estamos vendo aí, a começar pelo salário do professor de ensino fundamental e médio, né? Então, enquanto a coisa tiver, enquanto a infraestrutura tiver nesse nível, né, pensarem nessas relações econômicas como uma infraestrutura, é difícil avançar, né? Nem ser um gênio da pedagogia. Verdade. Olha só, não sei se, acho que ninguém mais aqui, pelo menos no chat, se pronunciou, né? Então, só o pessoal agradecendo, né? Comentários aqui agradecendo a sua palestra. Bom, Rodrigo, o que eu posso dizer? Super obrigada. Você finalizou o nosso ciclo de palestras aqui do programa esse ano, né? E foi maravilhosa a sua fala, a sua palestra, foi muita aprendizagem, acho que para mim e para todos. Só agradecer você vir aqui conversar conosco e trazer um pouco dessas coisas que você pesquisa, que você tem construído conhecimento aí ao longo da tua vida acadêmico-científica. Muito obrigada mesmo. Né? E a gente aqui só agradecer mesmo, né? Muito obrigada, Rodrigo. Marta, eu é que agradeço a você e a sua turma aí, foi um prazer enorme, uma honra, e obrigado pelas palavras generosas que foram endereçadas a mim, e quem tiver interesse por essa discussão da economia política, eu convido a frequentar, em primeiro lugar, o GT5 da ANSIB, Grupo de Trabalho número 5, Política e Economia de Informação, onde os nossos debates lá passam por essas questões aqui e outras mais, né? Eu participo também de uma instituição que é a ULEPIC Brasil, União Latina de Política de Informação, Comunicação e Cultura. Convido vocês a conhecer também esse coletivo que pensa essas questões sob o viés da economia política. E temos uma revista, EPTIC, lá também, e dentre outras, no campo da ciência da informação, que também puxa essa discussão, né? Revista Link, lá do IBICT, e a revista do Capurro, né? Se não me engano, é a International Review of Information Ethics, Ética da Informação. Então, essas questões, de vez em quando, estão lá também, a economia política comparece nessas revistas, e em outras mais, né? Eu não quero dizer que isso está confinado a esses meios de informação, mas, enfim, destaquei alguns aqui, onde isso ganha maior ênfase. Então, enfim, eu só tenho a agradecer aqui essa oportunidade. Valeu, Rodrigo. Um abraço forte e se cuida, nos vemos por aí, né? Vamos ver quando que a gente consegue se ver
um frente ao outro, né? Mas acredito que ano que vem, né? Não sei, se começo do ano, eu acredito mais para segundo semestre. O Belchior falava que ao vivo é muito melhor, né? Agora a gente tem que mudar a música dele. Presencialmente é muito melhor. É isso aí. Valeu, Rodrigo. Um abraço forte para você, viu? Um abraço, Até. Marta. Até mais, pessoal.